Olá, deixa eu chamar a G aqui, boa noite. Vamos ver se foi, amiga. Foi? Se não, eu entro de novo. Olá, olá, boa noite a todos que estão entrando. G, recebeu o convite aí? Me dá um feed lá no WhatsApp, senão eu entro novamente. Já mandei o convite para ti. Ah, a GG caiu, pessoal. Então eu vou ter que sair rapidinho. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela novamente aqui. Posso tentar. Vamos ver se ela me dá um ok. Bom, muito obrigada aí pela participação de vocês. Hoje a gente tem um assunto bem legal para estar discutindo sobre raciocínio clínico. Então, eu e a G, a gente está bem empolgada com essa live, que eu acho que é um assunto que é muito pertinente dentro da nossa prática clínica, da nossa experiência em pesquisa também. Então, eu acho que é uma tecla que vale bastante a gente enaltecer. Deixa eu ver, ela não está me respondendo, só um minutinho. Vamos ver aqui. Vamos ver que eu acho que a internet dela não tá, não tá, não tá dando certo. Vamos ver aqui se ela consegue entrar. Ria, dá uma conversadinha com ela, fazendo favor. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o pessoal. Bom, hoje, só porque ela enviou solicitação. Deixa que eu envio, G. Deixa que eu envio lá da RMF, tá? Deixa eu enviar para ti lá novamente. Falha técnica, gente. Falha técnica. Deixa eu mandar aqui. Enviei. Uma hora a gente aprende a mexer nessas redes sociais melhor. Vamos ver se ela recebeu. Vamos ver. Aqui. Oi, conseguiu entrar? Consegui, você ficou Aê! assustada, né, amiga? Eu acho que um Dá dia a gente vai aprender a mexer nessa porcaria para não dá falar outra coisa. um medão, né? E vai. E eu fiquei aqui, eu falei, o Rian acabou de colocar aqui no WhatsApp. Foi! Com 3 pontos de exclamação. Acho que ele deve ficar lá mais nervoso do que nós, né? Mas foi. Olha, Gente, desculpa, mas a gente tá aprendendo, né? Uma hora a gente faz isso assim, ó, de olho fechado, né, Gê? eu já nem fico mais nervosa com isso, porque já faz Já parte, né? faz parte. É exatamente isso. E como é que tá aí em São Paulo, minha amiga? Tudo bom, muito trabalho Ah, com os atletas aqui, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Oi, Jaime, tudo bom? Jaime foi oi, aluno Jaime. meu. Sim, grande referência. Linda. Mas tá ótimo. E você aí, tá tudo Tô bom? bem, tô bem. Hoje eu vou sair um pouquinho do script, né? Você e o Rian vão me dar licença, gente, porque hoje eu sou a sentimental do grupo, né? Então isso cabe a mim, né? Sem sombra de dúvidas. Da nossa dupla sertaneja, né, GG? O Rian É, também. Mas, pessoal, eu quero parabenizar essa mulher incrível que foi homenageada pela opa. Confederação Brasileira de Ginástica Olímpica e sim,
Isso tem que ser enaltecido, porque isso é um feito para nós, ela é a nossa referência, o nosso farol. Então, minha amiga, assim, independente da nossa amizade, eu estou falando como tua aluna, eu me orgulho demais de ti. E eu vou até ler que eu deixei aberto aqui no computador, tá? Porque assim, eu achei incrível. Isso é a fisioterapia, gente. Isso é caminhos sendo traçados para nós seguirmos depois. Então, assim, são pessoas que realmente fizeram diferença na nossa profissão e você merece muito. Porque eu, Eu como fico te sem conheço, graça, você sabe, né? eu sei. Mas isso merecia ser dito, tá? Porque você merece ser aplaudida de pé, tá? Porque Obrigada. realmente Eu é um fiquei grande feliz feito. também. Então, Eu ó, fiquei feliz a também. Confederação Brasileira de Ginástica agradece sua dedicação e brilhante desempenho representando o nosso país nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Você faz parte de um importante capítulo da história da ginástica brasileira. Seus feitos serão eternizados em nossas mentes e corações. Que bonitinho. Oi, Gilson. Obrigada, Eu te obrigada. Pessoal, aplaudo de pé. quantos A corações gente lindos. é sensacional, gente. Exatamente isso. Muito obrigada. Porque a fisioterapia está ganhando espaço graças a profissionais como você. Então saiba disso e se sinta feliz por isso, porque você Eu merece, minha fico, irmã de alma. eu Tu fico, merece. eu fico muito feliz, assim, eu fico mais feliz ainda, sabe? Lógico, me sinto orgulhosa desse reconhecimento, né? Mas fico mais feliz ainda de ver o número de fisioterapeutas atuando na área esportiva nos dias de hoje e num nível de competência que é de dar orgulho, sabia, amiga? É, Então, assim, parabéns para eles também, para esses colegas que a gente sabe que não é fácil trabalhar com esporte, né? Não é só a foto, né? A foto é tudo maravilhoso, mas é, a gente rala muito. Nesse momento, eu tenho. Eu voltei do Rio domingo, mas 5 deles estão lá, né? Participando no camping, segurando a barra, trabalhando 12 horas por dia. E assim, fico muito orgulhosa, feliz de estar participando disso. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, né, dona Larissa? sim, sim. Vamos ao nosso assunto. É que eu não podia deixar passar batido, né, amiga? Obrigada. Porque um feito desse só nos enaltece. Então vamos lá. Raciocínio clínico. A G fez um vídeo que está lá no nosso canal do YouTube, bem legal, já iniciando essa nossa fala, né, GG? Então, para quem não assistiu, entra lá na reorganização miofascial do YouTube, assiste o vídeo sobre raciocínio clínico, que está muito, muito, muito legal, tá? Aí, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai esmiuçar um pouco mais esse assunto, né? Então, a gente preparou um material para vocês, incluindo 2 artigos, tá? Um de 2019 e um de 2022, que fala a respeito do raciocínio clínico em específico na fisioterapia. Olha que legal, né? Encontrei esses 2 artigos lá no PubMed, posso estar disponibilizando para vocês também depois, né, Gê? Depois Sim. quem tiver interesse, pede lá para a gente que a gente encaminha o PDF, tá? Então, primeiramente, né, para abrir esse assunto, eu acho que hoje, quando a gente entra, né, Gê, nas mídias e tudo mais, eu agora que estou desbravando um pouco mais esse meio, a gente se vê muito falar em raciocínio clínico, né? Então, as pessoas, elas tentam definir, elas tentam, né, e tudo em prol de tentar realmente ajudar, né, e fazer com que o fisioterapeuta talvez que esteja iniciando, ou o fisioterapeuta que tenha mais experiência também, entenda realmente como que funciona o raciocínio clínico. Então, não é um assunto batido, né? Eu acho que é um assunto que quanto mais a gente conseguir enaltecer, mais a gente conseguir definir, mais os fisioterapeutas e os nossos pacientes vão se beneficiar. Eu vou E falar um é, pouquinho, assim, da minha... antes de você Sim, começar, Lari, sim, amiga, só sim. enfatizar por que a gente vai perder aqui, perder não, né? Ganhar aqui uns 40 É, minutos falando disso, né? Porque o é, raciocínio clínico, ele é a chave para o resultado dos nossos tratamentos. Então, a palavra é muito batida e às vezes
a gente não entende a essência dela. Para nós, é muito importante um bom raciocínio clínico, né? Então, como a Larissa falou, a gente vai tentar trazer detalhes desse processo, né? Isso. Que vai, com certeza, conhecimento sempre é bom, né? Não, com certeza. E é o que eu achei que você muito colocou, muito bem colocado no teu vídeo, Gê, a história de que tudo influencia o nosso raciocínio clínico, né? Então, o nosso raciocínio clínico, ele não envolve, a gente vai mostrar para vocês algumas variáveis influenciadoras, não envolve apenas a tua bagagem de conhecimento, né? Ai, Lari, eu sou um físico que comecei agora, eu não tenho... Não, você pode ter um raciocínio clínico muito bacana, iniciando a profissão, né, Gê? Que conforme você vai passando a experiência, isso vai se somando, né? Sem sombra de dúvidas. Então, o que que acontece? Às vezes, o físio, ele fica, como eu posso explicar? Ele fica meio perdido até aonde entra essa questão do raciocínio clínico, né? Aonde que eles vão colocar essa parte do raciocínio clínico na fisioterapia. E, na verdade, gente, o raciocínio clínico, ele é o início, né, Gê? Então, assim, ele vai ser o nosso start, né, para a gente iniciar o nosso tratamento. Se a gente for conceituar o que a literatura traz, então a literatura traz que realmente o raciocínio clínico, ele numa publicação de Han e colaboradores de 2019, eles trazem como se fosse, eu até trouxe aqui para vocês, como se fosse uma integração do pensamento e da tomada de decisão envolvidos no trabalho com cenários clínicos. Já o pessoal, um grupo de pesquisa da ELV, colaboradores, que é um grupo suíço muito legal, que estuda muito raciocínio clínico dentro da fisioterapia, eles trouxeram no artigo publicado em 2022, que é um processo dentro da fisioterapia, olha que legal, Gê, que envolve um processo que a gente vai esmiuçar isso depois, envolve um processo cognitivo, psicomotor e afetivo, que ocorre em um contexto, envolve tanto o terapeuta quanto o paciente e integra uma abordagem psicossocial no manejo da dor, né? Então, assim, essa definição, muito legal. Esse grupo da Elvin e colaboradores, ele é um grupo que estuda muito raciocínio clínico. Inclusive, esse artigo de 2022... eles enfatizam o quanto a experiência é importante para o raciocínio clínico. Aí a Gê até colocou lá no vídeo dela a questão do analítico e o não analítico, né, Gê? Queria que tu, antes da gente começar, esmiuçasse um pouquinho mais essa parte do analítico e não analítico, eu achei muito bacana e eu acho muito importante para o pessoal. O que tu acha? Eu acho melhor falar os passos. Para depois falar. Para depois falar de que caminho cada via segue, né? Combinado. Então, o que a gente trouxe aqui? Combinado. Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe uma dica, né? Para vocês a respeito de raciocínio clínico. Então, a gente montou o que a gente teve como base, né? Dentro das nossas pesquisas científicas, dentro da nossa prática clínica, o que a gente acredita que seja um caminho para a gente desenvolver um raciocínio clínico. Como se fosse mesmo, né, um checklist. Vamos colocar assim, que a gente usa muito essa expressão dentro da pesquisa, né? Então, ele vai ter 4 passos, tá? Esses 3 primeiros passos, eles são passos que estão descritos na literatura, que estão descritos nos artigos, inclusive nesses 2 que a gente vai estar passando para vocês. E o 4º passo é algo que a gente acrescentou, né, Gê? Então, primeiramente, coleta de dados. Isso é fundamental para a gente ter um bom raciocínio clínico. Dentro da coleta de dados, a gente vai entrar desde a parte de você conhecer o teu paciente, uma boa anamnese, sinais vitais, testes funcionais, avaliação da dor, questionários validados, a diferença entre realmente ouvir e escutar. Maitland já falava isso, né, GG? Então, a gente tem que aprender a realmente ouvir o nosso paciente, ver o que eles falam, tentar entender realmente o que está acontecendo naquela condição clínica deles. Então, isso é muito importante.
E outro ponto que a gente traz é que quanto mais base científica você tiver para essa coleta de dados, mais certeiro o teu diagnóstico clínico vai ser, teu diagnóstico cinésio funcional, e mais certeiro o teu raciocínio clínico, né? E conforme você vai colocando a ciência dentro da tua prática clínica, você tem a possibilidade de proporcionar mais evidências, resultados quantitativos e não ficar só no qualitativo. Ah, melhorei, ah, minha dor passou, ah, meu braço mexe melhor. Mas realmente você quantificar a melhora do seu paciente, né, Gê? Que eu acho que é algo muito importante, tá? Essa parte de coleta de dados é algo muito pessoal, como a gente estava conversando anteriormente com a G. A gente vai estar passando a nossa forma, né? A gente está passando a nossa forma de realizar. Mas, por exemplo, eu, Larissa, eu inicio por uma conversa. Então, eu sento com o meu paciente e faço uma boa conversa com ele. Lá eu escuto, ouço realmente ele, tento entender o que está acontecendo, o porquê ele me procura, qual é a queixa principal, o porquê. A minha primeira pergunta, eu ensino em sala de aula, por que você me procura? O que fez você estar aqui hoje? O que fez você me buscar? O que faz você querer o meu tratamento? O que está acontecendo contigo? Então ali... nesse momento... Desculpa, te cortei. Não, imagina, pode falar isso, senão eu toco ficha aqui. E é nesse momento que começa a se estabelecer uma relação terapêutica entre o paciente e o profissional, e que eu coloquei no vídeo, né, que aquela ansiedade, aquela insegurança, se o profissional ainda é muito jovem, né? Então, ali ele se identifica de pronto com a história do paciente, começa a se colocar, então, assim, tem um limite para essa transferência, né? Que é saudável, né? Passou do ponto, isso pode atrapalhar seu raciocínio clínico, né? Porque você quer tanto que ele melhore, você quer tanto que ele já saia como se fosse um passe de mágica, que ele já saia bem, né? Que no fim gera frustração e às vezes até tomada de decisão errada, né? Com certeza. É o que a gente chama da variável afetiva, né? A gente tem que se importar. Eu acho que eu sou uma fisioterapeuta que me importo, eu realmente me importo com o meu paciente, né? É importante para mim ele se sentir acolhido, ele sentir-se confortável, né, com a minha presença na sessão, ele ter segurança durante a realização do tratamento, mas também, como você falou, a gente tem que ter um certo limite, né? Que isso quando é saudável, faz parte da nossa construção de conhecimento. Então, o ato da gente se importar também favorece o nosso aprendizado e faz com que a nossa memória de longo prazo se fixe mais e depois a gente consiga acessar ela melhor. Olha que legal isso. Então, quando você se importa com algo, quando você realmente entra dentro de um contexto de vivenciar aquele momento e se dedicar naquele momento a isso, o teu cérebro vai captar aquele conhecimento. Aí quando vir um outro paciente, né, Gê, aquela tua memória de longo prazo, ela vai ser acessada mais facilmente. Então aí sim você inicia o processo de acúmulo de bagagem, né, de estratégias para teu raciocínio clínico ficar cada vez mais rápido. Né? E eu li em algum lugar que esse acúmulo de informação mental, ele se chama script. Script, é verdade, Gê, bem lembrado. Você vai é verdade. formando seus scripts, né? Que são essas soluções que estão acumuladas aí, essa informação que está acumulada lá. Bem interessante. Isso é o que vai cada vez mais, quanto mais scripts, né? Você tiver acumulado, mais o teu cérebro vai acessar essa memória para poder resolver os problemas que virão futuramente, né? Sem sombra de dúvidas. Uma coisa que também dentro dessa coleta de dados, até a GG e eu nós estávamos conversando sobre alguns casos, já é segunda-feira, mas a gente já estava discutindo alguns casos de consultório. Vale sempre ressaltar essa questão na coleta de dados do envolvimento biopsicossocial do paciente, né, Gê? Eu acho que vale a pena a gente enaltecer.
É claro que eu sempre coloco que o nosso, a gente vai educar, a gente vai auxiliar. A gente não pode deixar o biológico, né? Que é a parte que mais nos cabe. Mas a gente precisa entender esse contexto psicossocial que o paciente vive, porque isso é realmente muito importante na nossa tomada de decisão futura, né? A respeito do tratamento desse paciente. Então, realmente, a gente tentar ver como é o mundo, questões variáveis ambientais, variáveis emocionais, né, afetivas, dentro do que o paciente vive mesmo no dia a dia, isso também influencia bastante, né, Gê? Acho que vale a pena Com a gente certeza. ressaltar aí na nossa coleta de dados. Com Depois, certeza. pessoal, vem o boom, né, Gê? Que é o 2, o nosso item 2, que é a análise central e a tomada de decisão. Né, Gê? Aí eu acho que a gente entra na cereja do bolo a partir de tudo que a gente coletou, a gente ouviu, a gente sentiu também, né, do nosso paciente. Um desses artigos, olha que interessante, Gê, ele coloca que o que a gente chama de intuição é a nossa Eu memória, concordo. o nosso Eu script, a nossa concordo. memória a longo prazo. Então a gente fala, uma questão intuitiva, tá não, mas é porque a gente já criou uma bagagem, né? Então a É, gente já tem uma bagagem na memória. Nossa, é muito legal, assim, se vocês puderem ler, são dois estudos bem eu vou interessantes. até contar alguns causos assim para vocês, né? Porque eu sempre fui espiritualista, né? Sempre acreditei que eu podia estar influenciada por, sei lá, mestres, divindades. Eu fui espírita por um tempo. E aí, não que isso não possa acontecer, mas muitas vezes eu tinha. O paciente chega, até hoje, né? Chega, conta como é que ele está, eu fico pensando, de repente me vem, faça isso, isso, isso. E eu achava que era intuição, mas não é. Você tem uma bagagem, né? Seu cérebro é um computador, um processador, né? E quando você é igual botar uma pergunta no Google, você dá a informação, vai vir um monte de coisa para você fazer. É muito incrível isso, né? É, Não que não tenha essa inspiração, vamos dizer assim, né? Que vem do alto, que eu tenho certeza que tem. até porque entre o céu e o inferno, eu digo que tem muita coisa acontecendo, né? Mas vamos deixar essa parte de lado e vamos para o nosso processador central, né? Isso aí, isso aí. Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que se a gente entrasse essa parte, né? Ela é uma parte que até dos nossos pacientes, eu costumo dizer, sabe, Gê? Eu coloco os meus pacientes dentro de uma pirâmide. Então, é um contexto físico, né? Eu costumo dizer um contexto físico, um contexto emocional e um contexto espiritual. Então, eu preciso, né? Não que eu vá tratar esses três conceitos, não é isso, né? A minha parte que cabe a mim diretamente é a física. Mas ele está dentro dessa pirâmide, né? A construção dele, né? Dentro desse todo, vamos dizer assim, né? Sem Sim. sombra de dúvidas. E quando Então, você trata uma parte desse triângulo aí seu, dessa pirâmide, quando você afeta o físico, você afeta o emocional e o espiritual. exato, Mas exatamente. a Aida Rolf, a doutora Aida Rolf falava, né? O livro dela até chama Realidade Física, né? Porque para nós o que conta é a realidade física. O paciente, a Isso. materialidade dele, né? Uhum. A gente vai afetar o psicológico, o emocional, o mental, através do físico, né? Isso. No livro do Thomas Meyer também, Os Trilhos, quando tu lê ele assim de cabo a rabo, sabe, Gê? Não sei se eu posso falar rabo aqui, mas enfim, de cabo a rabo, quando a gente lê ele, você vê que tem muito esse cunho espiritual mesmo, né? É, Dentro do livro, da interpretação. Então, tem muitos momentos que ele coloca. Então, realmente, como você falou, é uma questão muito importante, né, da gente ter, só que a gente hoje, a ciência mostra várias coisas que justificam, por exemplo, o que a gente chama de intuição, né? Que é essa bagagem que a gente vai adquirindo aí. Claro que se a gente sim. tiver um auxílio, que todos tenham, né? Com a graça de Deus, isso favorece muito mais. Amém, né? Enfim.
Dentro dessa análise central e tomada de decisão, a gente enfatizou 3 pontos que eu acho que são muito importantes, assim, para a gente, a partir, claro, de todo aquele contexto que a gente avaliou, que seria a educação, né, Gê, no sentido de, não falo só educação em dor, tá, pessoal? Eu falo a questão de educar o paciente dentro do quadro clínico que ele apresenta. Um erro que eu acho que muitas vezes eu falo porque eu cometi, é achar que o meu paciente não quer entender o que acontece com ele. E, na verdade, ele quer, porque está acontecendo com ele. Então, eu acho bem importante a gente educar o nosso paciente. Claro que tu não vai pegar e dar uma aula sobre hérnia discal, não é isso que eu estou falando. Mas o paciente ele tem que compreender as limitações, compreender o que é possível, como que vai ser toda essa questão temporal do tratamento, o que seria uma fase aguda, o que seria uma fase subaguda, o que ele pode estar fazendo, o que a gente vai acrescentar numa fase crônica. Então, essa educação mesmo do paciente, nesse contato com a fisioterapia, eu acho muito importante, né? Eu, inclusive, tenho algo com relação à educação que é engajar o meu paciente no tratamento. Então, por exemplo, o meu paciente ele não sai do consultório, não importa se seja só o primeiro dia, que é a avaliação, sem autocuidados. Então, nem que seja, fazer movimentos circulares no masseter. Tu entende? Mas ele tem que sair com autocuidados para ele entender que, como eu digo, 50% a gente, 50% ele. Né? Então, esse engajamento, essa participação dele dentro do processo de reabilitação. Porque em um momento a gente sai, né, Gê, e ele vai ter que tomar rédea sozinho e aprender a se cuidar. Então, eu acho que essa educação vale a pena a gente enaltecer. Um outro ponto que a gente colocou é a questão da dor, né, Gê? Porque eu não sei você, mas o meu paciente pouco me procura, ou nem me procura por um trabalho profilático. Né? Na Não, verdade, nem... o meu paciente chega caquético de dor aqui no consultório. Eles só nos procuram porque algo está incomodando e normalmente é dor, né? Isso é. Então, assim, a gente vê em qual tipo de dor, né, Gê, o paciente se encontra, em qual modelo, se é nociplástica, é nociceptiva, é neuropática, ou envolve o contexto de uma nociplástica, no momento agora com envolvimento nociceptivo ou até neuropático, né? Ter esse contexto dentro da parte motora mesmo dele, né? Para a gente poder entender como está sendo a percepção cerebral em vias superiores. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante da gente colocar e também vai enaltecer o nosso raciocínio clínico. E, claro, a gente reabilita a função. Né, Gê? Eu acho que quando tu se formou, desde quando tu se formou até agora na turma que está saindo, somos reabilitadores de função. Sim. Né? A gente devolve função para o nosso paciente. Então, a gente entender o quadro de funcionalidade do cotidiano dele, uma pergunta que eu sempre faço, Gê, é o que tu quer fazer de novo que tu não faz mais? Né? O que você quer? Né, Gê? Tu quer correr? O que você quer fazer? Então, a gente tentar enquadrar o nosso paciente dentro desse contexto funcional, da funcionalidade dele. Por isso que o tratamento é tão individualizado, né, Gê? Sim. E tem uma coisa que acho que nós esquecemos de falar, que vai dar a base para tudo isso, que é o conhecimento teórico, né? Ah, sim, lógico. Então, essa base sendo muito boa, porque você às vezes não tem a experiência ainda, mas você fez um bom curso, uma boa graduação, né? Então você conhece bastante anatomia, fisiologia, aí você vai pelo processo analítico, né, que a gente falou, ou seja, você vai pegar tudo isso que você tem de teoria e ela vai te ajudar a fazer diagnóstico diferencial, a avaliar seus questionários, a avaliar seus testes e aí tomar decisão. Eu lembrei até de uma coisa aqui engraçada. Quando eu me formei, eu tenho uma amiga que eu já falei para você, né, que foi minha sócia por 32 anos, nós estudamos juntas. E aí, quando nós terminamos a faculdade, a gente era muito
Eu estava com 21 anos, né? Ela também, a gente tinha muita insegurança. Então, o meu pai, ele montou uma sala no quintal da minha casa lá e montou um mini consultório para a gente. E começou a oferecer para os vizinhos para virem tratar com a gente. Então, por isso que eu estou contando. E aí foi engraçado porque nós combinamos assim, já que a gente tinha medo, né, de fazer avaliação, mas a gente precisava treinar essa avaliação. Então, uma avaliava e a outra ficava com o texto da avaliação. Então, uma falava assim, olha, faz o teste de Adas. A gente já tinha treinado o que a outra fazia, entendeu? E a outra anotava. Que legal isso! Aí a gente mandava o paciente para casa e daí a gente ia ver fazer o raciocínio clínico para ver o que ia fazer, entendeu? Nessa brincadeira, a gente é como se fosse um estágio, né? Então, nós treinamos o raciocínio clínico, ainda cru de tudo, em cima do que a gente tinha de conhecimento, né? E depois foi para a vida, né? Então legal, né? Nossa, mas muito legal, não sabia dessa história. Na verdade, o que eu digo até aquele medo, né? Aquela ansiedade, né? Aquela sensação de você, ai meu Deus, esqueci alguma coisa, não vou, será que pergunto isso? Tudo isso faz somar, né? Dentro dessas memórias aí que a gente vai criando. Eu, quando comecei, Gê, eu tinha uma pilha, só do papel, né? Então eu tinha uma pilha de papel e eu ia... Hoje eu dou risada porque eu tenho uma folha em branco, né? Claro, eu tenho todo um direcionamento, tenho todo, né, questionário, sabe como é que como funciona uma sessão minha, mas hoje eu trabalho, tipo assim, né? Tem um contexto, já criei aquela rotina, né? Já criei aquele início, meio e fim, até com questão dos testes, tudo. E antes eu lembro, né? Hoje eu fico com uma folha e antigamente eu tinha uma pilha. Né? Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que tu colocar a questão da parte de teórica é muito, muito importante, Gê, muito, muito importante. E aí, atualmente, nós duas, assim, quando o paciente entra, ele começa a falar da queixa dele, os scripts já começam a aparecer, né? Eu vou fazer isso. E isso encurta muito, até um risco, às vezes, né? Da eu gente ia falar se precipitar, né? Mas encurta muito, fica muito mais rápido a sua tomada de decisão, né? Então, só que essa parte teórica, a gente, mesmo tendo muita experiência, a gente precisa reciclar, precisa alimentar, precisa se atualizar, né? Senão você fica com os scripts meio antigos. Exatamente, passado, né? Fica com o script passado. E é o que eu ia falar assim, ó, acho que vale a pena a gente enaltecer que esse conforto, talvez, da experiência, como ele pode ser uma área confortável de você lidar com o raciocínio clínico, pode ser uma área perigosa também. Né, gente? Então, assim, eu acho que esses checklists que a gente cria no decorrer da nossa jornada, que eles são muito pessoais a cada um, eles merecem sempre ser relembrados, sempre ser revisados. A gente sempre está, por exemplo, como tu falou, usava-se tal teste para tal situação. O que se utiliza hoje? O que está de mais moderno? Então, você sempre está se reciclando, é importante porque é uma segurança, pessoal. Porque não adianta. É que nem eu digo assim, ó. Por exemplo, eu passei 8 anos dirigindo na BR-101, indo para Florianópolis estudar, ir para mestrado, doutorado, dar aula e tudo mais. Gê, eu conheço essa BR como a palma da minha mão. O que isso gera? Uma confiança, que ela pode ser positiva, mas ao mesmo tempo ela pode ser negativa, porque eu posso me tornar o quê? Uma facilitadora, né? De erros. Sim, porque eu conheço, eu posso acelerar, eu conheço a curva, nanana. Então a mesma coisa acontece com esse processo da gente raciocinar em torno do nosso paciente. Sim. Então, muito bem lembrado. Essa bagagem, eu acho que essa bagagem teórica, a gente está sempre, né, Gê? A gente está sempre estudando. Hoje eu estava ali, 4 horas da manhã, com meu café, meu computador, lendo artigo, estudando. Contei para a Gê que eu com 2 situações clínicas meio complexas no consultório, estou tentando entender como elas funcionam, né? Então, assim, estudando e se reciclando constantemente, né?
Muito legal. Olha lá, Ó, o tem um Michel quase Michel. que mandou Ô, está com Michel, saudade tudo aí. bom? Aí, pessoal, às vezes eu não consigo acompanhar aí, vocês chamem a minha atenção, viu? Tá bem? Bom, Tem uns queridos aqui. e E aí, essa quarto, né? agora só a gente está ainda no final do segundo, que a gente colocou ali para É, enaltecer também, que vale, né, Gê, a reavaliação sempre. Né? sim. Porque às vezes o paciente ele vai chegar, ainda mais a gente que trabalha no contexto da visualização do nosso paciente como um todo, ele vai chegar com uma dor lá na hipermobilidade, mas a gente vai ter que buscar hipo, vai ter que buscar a causa primária, a gente vai ter que entender bem. Então a gente vai como se descascasse uma cebola, né, Gê? Não é direto, não é um alvo direto que você vai atingir, né, Gê? Isso mesmo. Tem toda a razão, Lari. Então a gente vai ter que ir descascando essa cebola, né, e reavaliando sempre. Eu digo, eu reavalio o meu paciente a toda sessão. Então, coisas básicas como Cada sessão é um isso, outro panorama, né? Tudo pode ter isso, mudado. Então, muito exatamente. Então, importante, verdade. sempre, a gente sempre está reavaliando. Ai, Michel, é a minha também, viu? É a minha também. E agora o terceiro que a gente colocou, que é o prognóstico, né, Gê? Que eu acho que às Prognóstico. vezes, uma Isso. falha, que a gente, né, deixa assim de realmente dar para o nosso paciente um início, meio e fim, né? Claro que a fisioterapia, muitas vezes, eu tenho vários pacientes que eles vêm, por exemplo, para geometria e balanceamento, que eles brincam, né? Então, eles já passaram por uma alta, passaram por um tratamento, mas eles vêm para aquela sessão de reajustes, né, e tudo mais. Só que o paciente, ele precisa ter um prognóstico da evolução dele. Claro que esse prognóstico, ele também vai ser dependente da nossa experiência, né, GG? Então, quanto mais experiência vocês adquirirem, melhor esse prognóstico vai ser mais certeiro, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente vai conseguir dar uma escala temporal. Mas o nosso paciente, ele precisa, por exemplo, né? Como eu falei, agora a gente vai juntar a informação posterior lá. Ele precisa entender que agora nessa fase aguda, se for o caso, ele vai passar por tal situação. Na fase subaguda, a gente vai passar por tal. Quando a gente entrar na crônica, o prognóstico já vai ser melhor. Que a dor dele envolve tal processo, tal processo, tal processo, né? Então, eu acho que esse você realmente dar uma fisioterapia fornecer um processo de reabilitação com início, meio e um possível fim, é uma segurança para o teu paciente também, né, Gê? E também, eu não sei se você concorda, mas assim, toda vez que o paciente pergunta, que eles perguntam, né? Bom, quantas sessões eu vou fazer, né? Isso é Eu uma acho que pergunta. esse prognóstico, ele não tem a ver com o número de sessões, ele tem a ver com semanas, né? Porque a gente tem noção de como o tecido biológico funciona, né? Então, você sabe se está uma inflamação aguda, que você vai precisar lá de 2 semanas, e por aí vai. Se você tem uma lesão, uma ruptura, por exemplo, você vai Isso, precisar de 12 semanas, independente do número de isso. sessões que você vai fazer, né? E até quando a gente vai para a nossa querida fáscia, mais especificamente, GG, os estudos eles vêm mostrando cada vez mais que, por exemplo, para a gente conseguir mudar uma imagem estrutural de ultrassom, por exemplo, da fáscia, a gente tem uma loja temporal de 6 a 8 meses. Exatamente. Então, a gente até consegue ver o melhor deslizamento, vamos dizer assim, o paciente está sem dor, o paciente está mais funcional. Só que para realmente a gente reorganizar, vamos colocar, né? Então, a gente precisa ter, o paciente vai ficar 6 meses no teu consultório. Não, mas ele talvez fique assistido por ti por 6 meses, né? Então, ele já vai estar, às vezes, lá na ginástica, na atividade física que ele escolheu para ele estar, ou vai estar correndo, ou vai estar fazendo funcional, não sei, mas você ainda vai estar num processo de talvez, ele vinha a cada 40 dias, né, Gê? Um processo de realmente assistir a essa reabilitação. E eu tenho uma coisa, assim, muito particular comigo, Gê, que eu não sei se você concorda, mas isso é eu, Larissa, fisioterapeuta clínica, falando. Eu tenho uma loja temporal para mim dentro do consultório, tá? Eu tenho um período que, se o meu paciente não apresentou melhora,
eu vou buscar colegas e vou indicar para colegas, né? Eu sou muito aberta a isso. Por exemplo, eu estou agora reabilitando uma querida, uma paciente. Tu já está me ajudando e nem sabe que eu já te mandei um vídeo do tornozelo dela e tu já está me ajudando. Fui conversar com o Dani, que é o meu educador físico ali, que eu faço ginástica com ele. Então, assim, eu estou sempre buscando, sabe, Gê? Então, eu tenho um período, assim, que eu vejo, vamos dizer assim, de 3 a 4 semanas. Se o meu paciente não apresentou evolução nenhuma, se eu não conseguir dentro desse período nada, opa, sento, avalio tudo de novo, raciocínio clínico, peço ajuda para os colegas, porque eu acho que essa é uma forma da gente crescer, né? Sim, Também. sim. E até que nem eu estava conversando com o Dani hoje a respeito dessa paciente, ele falou, Lari, faz mais isso, bateu com o que você falou, bateu com o que eu pensava, no sentido assim, não de pedir outra opinião, mas simplesmente de agregar, sabe? Sim, Então, claro. assim, eu acho que isso também é algo que é bem importante a gente enaltecer. A gente pedir ajuda não significa que a gente não conseguiu, significa que a gente tem pessoas para pedir ajuda, e isso é Sim. fantástico. Aliás, o ideal era que a gente trabalhasse numa clínica que tivessem todos os profissionais, né? Junto ali. Isso, A Nutri, a psicóloga, o biomecânico, né? Então, assim, isso. é que é tão complicado isso, porque cada vez que você solicita para o paciente procurar um outro profissional, a gente sabe a questão financeira, como é difícil, às vezes, para o paciente, Sim. mas nós podemos pegar um telefone e trocar uma Isso, ideia e fazer isso. essa ponte, né? É, E facilitar o caminho do paciente, é, com certeza, é concordo. isso. E eu falei para a paciente, ó, a GG está me ajudando, o Dani está me ajudando, né? A gente está dentro do contexto de colega. Gente, o paciente, ele não acha que você é inferior por tu fazer isso, não, tá? Bem pelo É, contrário, ele vê que você se importa e que você está doando o teu melhor, né, Gê? Quando você busca ajuda também. Então, né, eu acho que isso é, é é bem importante a gente importante. estar falando. E daí o Ainda quarto. mais, né? Antes de você falar o quarto, ainda mais com essa questão da dor central, né? Sim, Com alterações sim, centrais, sim. que tem um prognóstico bem difícil, né? Então você trata, não melhora com nada, aquele paciente que É. volta na semana seguinte não melhorou nada, volta, começa a desconfiar, né? Submete um questionário de dor crônica, e aí fatalmente você vai ter que encaminhá-lo, né? É, Sei lá, é bem complexo isso. mas eu acho que são pontinhos que vale a pena a gente enaltecer, Com né, Gê? certeza. Apesar da complexidade, eu acho que vale a pena a gente ressaltar. E o Olha, gente, quarto, nós temos que parar um pouquinho, porque entrou aqui a doutora Ana Carolina Corte, que é a médica do Corinthians, a primeira médica de futebol mulher. Né, Aninha? Bater palma para ela. Boa, ô Doc, saudade. palma! Que legal! Seja bem-vinda, doutora. Isso aí. Então fala, Lari, o Ah, quarto. não, e o quarto, né? O quarto eu acho que é uma colocação, né? Não tá lá nos estudos, mas é uma colocação nossa, né, Gê? Que saiba que tu vai errar. Isso. Tu vai errar. E faz parte, E né? faz parte. Então eu acho que isso vale ser dito também. A gente vai errar. Por mais que a gente se esforce, só que eu vejo assim que quanto mais conteúdo teórico a gente tiver, quanto mais bunda na cadeira estudando a gente tiver, quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente tiver lá as folhas, uma segurando a folha, outra avaliando, quanto mais a gente tiver, né, toda essa integração, essa vontade também, esse acolhimento, menos a gente vai errar. Mas a gente tem Sim. que Mas vai viver errar. com a certeza de que a gente vai errar, né, Gê? Então, por É. isso que talvez essas conexões que a gente cria ao longo da nossa jornada são tão importantes. Porque a tua visão acrescenta algo, a minha vai acrescentar algo, né? A do outro vai acrescentar. Só que a gente tem que viver com a condição de que a gente vai É. errar. Não só o erro, né? Mas também a gente tem que ter bastante consciência que a gente não vai dar jeito em tudo. A gente não vai conseguir tratar tudo com êxito e não é porque errou
e sim porque o ser humano é complexo. Às vezes o paciente não foi com a tua cara, às vezes o paciente está num momento dele e ele não conseguiu entender o processo que se propôs para ele. Tem N fatores, né? Então, assim, a gente se frustra, mas não sofram com isso, né? Não sofram, Isso. A porque sempre vai frustração ter um... e a frustração faz parte das vitórias também, né? Ela também Sim. alimenta, né, as nossas vitórias, então é na frustração que a gente aprende. Então, assim, eu já errei muito, sabe? Erro até hoje. Claro que hoje a margem é bem menor, né? Porque a gente vai criando experiência, mas não significa que não aconteça. Então, às vezes vem a intuição, né, Gê, que a gente, ou não é isso, é isso. Né? Tu tá olhando por um lado diferente, que provavelmente vem daqueles scripts mentais que a gente vai acumulando na jornada. Eu acho até que a gente podia trocar essa palavra erro, né? Porque errar, por exemplo, eu sempre conto meus causos, né? Bem naquele começo lá, eu queimei uma paciente com ondas curtas, né? Entendeu? Isso tu me contou. Usava então, ondas curtas. Acho que nem uso mais ondas curtas, né? Mas acho aquela que não. época usava. Olha lá, a Elaine, já cuidei dela lá em São Caetano. Então, assim, eu acho que isso que é errar, né? Você não ter esse conhecimento de que do posicionamento, da dose, principalmente da dose, né? Punha ondas curtas, punha igual para todo mundo, não tinha uma coisa assim, né? Mas isso que a gente está falando é do êxito, né? Às vezes a gente não tem o êxito com a nossa escolha terapêutica. E, lógico, o paciente talvez fique também decepcionado e vá procurar um outro serviço. Pode acontecer. Então, assim, a gente não conseguiu solucionar aquele problema, mas não é um erro, de fato, né? Isso, a gente coloca como erro, mas tu tem toda a razão, Gê. Não é um erro, assim, no sentido da definição contextual da palavra errar, como tu falou, errei uma dose de ondas curtas e queimei um paciente, né? Sem sombra de dúvidas. Talvez a escolha da estratégia, né, não ser adequada, e tu não ter a bagagem, às vezes, também para tratar aquele paciente, né? O primeiro paciente que eu tratei com herpes zoster, eu fiquei, meu Deus, eu tive que estudar horas e horas para poder entender o que era aquela condição clínica, sabe? Eu não conhecia, não entendia, eu não sabia o tamanho da imensidão da dor que aquele paciente sofria, né? E depois da Covid, os casos aumentaram. Então, eu já tinha visto alguns casos, então aquilo me trouxe uma certa bagagem para essa população, né? Mas é o que eu falo, não é erro mesmo, mas parte mesmo, você né? vão ter falhas e faz parte, né? Eu acho que é bem colocado por ti no sentido assim, o erro, ele se torna grotesco quando, por exemplo, você vai lá e usa a mesma coisa para todo mundo, ou você realiza uma manobra só de qualquer jeito, né? Então, assim, a ciência hoje, ela tem todo um acervo de ferramentas que tem base científica para você estar utilizando. Então, significa o quê? Já foram testadas, já foram avaliadas, desde estudos experimentais até clínicos randomizados, já passaram, muitas vezes, por revisões sistemáticas. Então, a gente tem uma gama de estratégias muito bacana para estar utilizando, né, Gê? Com certeza. E daí, eu acho que só para a gente finalizar esse nosso papo, né, a gente colocou, que eu acho bem legal aqui a gente falar, a gente colocou talvez variáveis com relação ao profissional mesmo que influenciam a nossa tomada de decisão. Então, eu acho que vale também a gente enaltecer o nosso posicionamento perante a condição e a situação clínica do paciente. E variáveis, até esses 2 estudos que eu comentei para vocês, eles trazem 3 variáveis principais, que são a variável cognitiva, que a Gê comentou até lá no vídeo, a gente vai esmiuçar um pouquinho, a psicomotora e a afetiva. Né, Gê? Então, a cognitiva, sim, realmente é a capacidade, quando a gente está com o nosso cognitivo, vamos dizer, limpo, entre aspas, né? A gente está num estado mental favorável para a realização daquele raciocínio clínico, a gente ativa
as nossas pontes lá na nossa memória de longa duração, então a nossa intuição fica mais aflorada e os nossos scripts brotam, né, naquela situação. Isso. Então a gente realmente consegue ter tomadas de decisões mais assertivas, vamos colocar assim. E quanto mais bagagem teórica, mais bagagem dentro do mundo científico a gente, né, ter, e também a prática clínica, né, Gê? Tudo dentro desse contexto. Então, mais esse nosso cognitivo vai conseguir acessar essas nossas memórias longas aí, a gente vai conseguir usufruir disso muito bem. E a questão Olha, a que entrou aí também dá um oi, a Mari Altomari. Oi, danada. Oi, tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Ah, ela mandou ali, né? Oi, GG, beijos. Eu assisti uma palestra dela uma vez, incrível, né? Olá, seja bem-vinda. Parabéns pelo trabalho. Que luxo As presença mulheres enaltecendo a fisioterapia, que coisa linda, né? Isso é tão legal, tão legal. A feira aí Obrigada, também, Fernanda. beijos lindonas. Obrigada pelo carinho. E a parte psicomotora que a gente estava conversando, que é o que eu acho que nos diferencia, talvez, dos outros profissionais da saúde, não diferencia assim no sentido, somos melhores ou piores, mas é algo que a gente tem como ferramenta, que é essa questão da gente estar nessa avaliação engajada realmente, né? Então, a gente utiliza a mão, a gente participa no processo do teste funcional, a gente está ali numa avaliação estática, a gente está em constante movimento com o nosso paciente e isso influencia muito. Então, é como se a gente realmente entrasse dentro, né, da cápsula dele, vamos dizer, para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas. Sim, bem colocado, viu? Porque assim, lá nos textos só tem essa parte analítica e não analítica, mais cognitiva, menos cognitiva, mas não tem isso aí que você colocou, né? Que é a nossa capacidade áptica, né? Que chama. Que é a capacidade de avaliar com o toque, avaliar com o movimento, né? Avaliar com análise visual. A gente faz leituras com o olhar, né? Então, examina a pessoa, vê como é que ela está caminhando, como é que ela sente, levanta, né? Então, isso também, realmente, você colocou muito bem, faz parte das vias para finalizar o processo de raciocínio clínico. Raciocínio clínico, E a última, que é um pouquinho que a gente já falou ali, que é a parte afetiva, né? Que eu acho que, às vezes, as pessoas, elas confundem um pouco no sentido de que, eu já li algumas colocações como, somos desnecessários, porque a maior parte do que a gente faz é resultado de um efeito placebo. E eu vou ser bem honesta contigo, assim, Gê, eu estudo muito, eu me dedico muito para tratar o meu paciente. Eu me importo com ele, como eu falei. Então, a partir do momento que você realmente se importa, que você acolhe dentro de uma dosagem adequada, o teu raciocínio ele vai ser melhor, o paciente ele vai receber aquilo de uma forma mais assertiva, e é o que eu costumo dizer. O placebo ele pode até ser a dose que você vai usar na primeira e na segunda intervenção, mas ele não vai ser o que vai manter a melhor ou dar alta para o teu paciente. Toda a razão. Né? Toda a razão. Então, eu acho assim que a gente pode se usufruir sim dessa ferramenta, não é o que eu digo assim, variáveis como limpeza, bom humor do físio, secretário atender bem, pontualidade, elas são fundamentais, são variáveis, você se importar, você ser simpático, né? Isso ajuda, mas não é isso que vai manter a reabilitação do teu paciente. Né? Então, assim, quando a gente se importa com algo, a gente aprende muito mais. Né? Então, o ato da gente se importar com aquele paciente faz com que ele realmente melhore com mais facilidade, porque ele vai ver que você vai estar engajado naquele tratamento e faz com que você adquira mais scripts para a tua melhora, para você melhorar, para o teu raciocínio clínico. Né, Gê? Legal. E para fechar, então, pessoal, sem raciocínio clínico, nós somos apenas técnicos. Então, bem colocado. Pensem nisso. É, Simone. exatamente. Acho que é
É isso, né, amiga? Já estamos Eu, quase eu passando a nem barreira sei, de uma a hora. gente se empolgou, era pra gente fazer meia hora, 40 Meia hora. minutos. Eu acho que a gente se excedeu aí. Mas, ai, Gê, muito obrigada. Estar contigo sempre é uma aula para Eu que mim. A gente agradeço. conversa direto, mas eu não canso de falar isso. Parabéns mais uma vez pela homenagem. Obrigada. Nossa, a gente se orgulha E demais, assim, de você. obrigada. Demais mesmo, Gê. Parabéns. E é um prazer para mim estar aqui fazendo parceria com você. Pessoal, toda semana nós estaremos aqui, todas as segundas-feiras, às 19, porque a gente dorme cedo, eu e a Lara, então não pode ser muito tarde. A gente vai procurar É, trazer sempre temas assim, não só temas muito técnicos, né? Mas trazer temas para a gente fazer reflexões sobre o nosso trabalho, né? E aí, contamos com a presença de vocês, viu? isso. E se alguém quiser, às vezes, né, Gê, ter aí um assunto que queira que a gente, né, fale alguma coisa, um questionamento, pode estar mandando para a gente, que dentro do que a gente puder, aí a gente está à Isso. disposição para acrescentar, né, Gê? A gente quer acrescentar, a gente quer somar aí para Mandem vocês. sugestões, Isso, isso aí. isso, tá Então, bom? Então, beijo. beijo no coração, fiquem com Deus, bom Fiquem com trabalho aí, Deus. Gê. Mete ficha aí. Você também, beijo. Tchau, Tchau. gente. Tchau. Fiquem com Deus.